Pessoal, chega se aproximar nossa avaliação e vamos agora para a revisão. A avaliação que vai ser dentro do que preconiza o regimento interno do Cefap, composta de 7 questões objetivas e 3 questões subjetivas. As questões objetivas basicamente vão estar centradas nos conceitos. Então é bom ver bem esses conceitos aí e saber distinguir. As subjetivas têm de conceitos e também de partes do texto. E todas estão pedindo lá para explicar, na verdade. Isso é mais para facilitar os senhores, porque colocando o nome explicar, vocês não ficam com aquela preocupação de colocar ipsilite todas as palavras que tem no conceito lá. Decorar. Então, se caso você esqueça de alguma palavra do conceito lá, conceito que está na apostila, coloque com suas próprias palavras, tendo a ideia é o que vai ser considerado. Os conceitos importantes, não podia deixar de ser abordado, são das interpretações sociológicas, que são a base da disciplina. Então, saber distinguir esses conceitos, essas interpretações, é importante. Então, qual o conceito do funcionalismo? Então, pode ler na apostila que está lá. Funcionalismo defende que a sociedade é um sistema complexo cujas as partes se conjugam para garantir a estabilidade e solidariedade. E o conceito de conflito vê a sociedade como algo que é composto por diferentes grupos que lutam pelos seus próprios interesses. Os teóricos do conflito analisam as tensões existentes entre os grupos dominantes e desfavorecidos da sociedade, procurando compreender como se estabelecem e perpetuam as relações de controle. O conceito de ação social dá ênfase ao papel desempenhado pela ação e pela interação dos membros da sociedade na formação das estruturas sociais. E, por último, interacionismo simbólico. Nasce de uma preocupação com a linguagem e o sentido. Defendia que a linguagem permite tornar-nos seres autoconscientes da nossa própria individualidade, capazes de nos vermos a partir de fora como os outros nos veem. Outros conceitos importantes é o de violência, crime e desvio, que vai estar dentro de toda a apostila e a base do nosso estudo. Então, é importante saber distinguir um do outro, diferenciar. Então, violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. Já o crime se refere apenas à conduta inconformista que viola uma lei. Então, tem que haver uma lei que diga que aquilo é errado, que é um ato criminoso, para que ele seja violado, para que seja considerado crime. E o desvio. O desvio que não está em conformidade com determinado conjunto de normas aceitas por um número significativo de pessoas de uma comunidade ou sociedade. É preciso enfatizar que esse desvio nem sempre ele vai ser crime e nem mesmo violência. Por quê? Então, ele está indo de encontro a alguma norma que aquela determinado grupo ou comunidade aceitou como certo, ou sociedade. Só que existem tipos de desvio, como por exemplo, até citei bem esse exemplo durante as aulas, questão dos hippies, a questão do pessoal que ia para os mosteiros, se isolava, algumas religiões que as pessoas vivem
fora do padrão da sociedade capitalista. Eles não simplesmente vão trabalhar o suficiente para adquirir sua alimentação sem uma preocupação em enriquecimento e status social. Então, isso ele está fora. Então, é um desvio que não é crime, nem violência, não está cometendo violência contra ninguém. Mas existe também os desvios que podem ser crime. Quando a gente vai ver as outras teorias lá das subculturas, então, eles estão cometendo atos que vão de contra a sociedade, mas que também são crimes. São crimes. Então, fica daí que o desvio não necessariamente será violência ou crime. A compreensão do conceito de sanções também é para o entendimento de toda a disciplina. Então, a palavra tem duplo sentido, só que para a nossa disciplina ele é utilizado basicamente com sentido de penalidades. E essas penalidades vão ter um objetivo que é justamente vai servir para o controle social, através do medo mesmo, da punição. Sem o entendimento desse conceito de controle social, geralmente não tinha condições de entender o material da disciplina, o conteúdo da disciplina. Porque justamente a gente vai desmontar nas teorias, para ver justamente as medidas de controle social que são empregadas por cada teoria. Então, esses conceitos são cruciais. Então, controle social é o conjunto de sanções ou punições positivas e negativas a que uma sociedade recorre para assegurar conformidade das condutas aos modelos estabelecidos. Essas sanções aqui, quando fala de positivas, na verdade não seria sanção, não seria uma punição, seria uma forma até de, vamos dizer, de elogio e de incentivo. São aqueles valores que é passado para as pessoas, seja pela família, seja pelas religiões, seja pelas escolas e pelos próprios grupos sociais que vão fazer com que a pessoa não cometa atos delituosos e continue vivendo de acordo com o padrão daquela sociedade. E os negativos são as punições mesmo, que faz com que as pessoas permaneçam seguindo as normas da conduta pelo medo da punição. Então, e daí nós temos dois tipos de controle: controle social formal e o informal. O formal, ele é artificial, organizado, exercido principalmente pelos grupos secundários, onde as relações são formais e impessoais. É aquelas normas, aqueles valores que estão estabelecidos, somente em forma escrita. Então você tem que agir formalmente segundo a Constituição, algum código, algum regimento, ou no caso das sociedades antigas, pelas normas que eles verbalmente passaram do certo e do errado. O controle social informal, ele é natural, espontâneo, baseado nas relações pessoais e íntimas que ligam os componentes do grupo. Então, veja que no formal as relações são impessoais, é uma diferença, e no informal é pessoais. Então, aqueles grupos mais ligados, em que eles vão fazer o controle pelas ações que eles, primeiro, se for positivo, que eles acham certo, fazer com que as pessoas conduzam ali, e no caso da pessoa praticando essas atitudes certas, comportamento certo, será elogiado, ou até alguma forma de premiação. E sendo de forma negativa, cometendo alguma conduta
que seja vá de encontro às normas daquele grupo, ele será reprimido às vezes por discriminação, por ser isolado, ser tratado diferente, de forma informal. Mas geralmente é ligado a pequenos grupos e pessoas que têm um relacionamento já uma certa interação. Então aí vemos algumas formas como esse controle social era exercido. Nas sociedades antigas, basicamente os sacrifícios rituais. Eles, então eles serviam para fazer esse controle social. Então, como está, podemos dizer aí, tais mecanismos regulatórios foram construídos nas sociedades, ditando regras e comportamentos que não poderiam ser quebradas, sobre o risco de punições sacrificiais. Então, uma forma de controle nas sociedades antigas. Essa parte do texto está na apostila deixa bem claro isso aí. Então, sacrifícios eram ritualizados, de acordo com Girard, tinha a função de apaziguar as violências intestinais e impedir a explosão de conflitos, incessantemente exorcizados pelo sacrifício de vítimas expiatórias, com o intuito de acalmar os instintos violentos dos espectadores. Então, quem assistia àquele sacrifício não ia querer passar por aquilo ali. Então, ele acabava não cometendo atos violentos ou algum crime, entre aspas, aí para a época, com medo da punição. Temos também a citação de Foucault sobre os suplícios. A Foucault, na cerimônia de suplício, o personagem principal é o povo, cujo objetivo era consolidar a moral do Estado, que ainda era frágil. O Estado intentava exercer controle sobre a população, pois esperava-se que quando o povo assistia ao suplício, apaziguava seus impulsos em cometer delitos semelhantes ao do supliciado. Então, o medo da punição servia para o controle social, controle daquela população, ao mesmo tempo que validava o poder do Estado. Isso aí, quando fala em Estado, vai passar o surgimento do Estado na Idade Média. Já estamos aí na Idade Média aí, falando sobre isso aí. Mas você veja, seja na Idade Antiga, seja na Idade Média, seja na moderna e na contemporânea, as punições em si sempre se viram como uma forma de controle. O medo da punição, o medo da punição faz com que as pessoas evitem de cometer determinados atos. Bom, vai ter que saber distinguir os conceitos. Então, os tipos de violência, podia ficar de fora e tem que saber distinguir para escolher a opção correta. Então, por isso tem que estudar todos, que vai ter várias opções e você tem que saber diferenciar um do outro para estar pelo correto. Então, nós temos aí os tipos de violência: violência física, psicológica, política, cultural, verbal, de gênero, faixa etária e institucional. A violência física é a agressão propriamente dita, causando danos materiais ou fisiológicos, caracterizam pela intensidade comparativamente alta, assim como pela instantaneidade, porém tendo pouca perenidade. É um breve período de tempo ali. Aconteceu naquele determinado momento e pronto. Não fica perpetuando essa violência física. Né? Quando ela dura muito tempo, já vai ser outro tipo de violência. A violência psicológica, está bem frisado aí, é não físico. Então, consiste em um comportamento específico por parte do agressor, seja este agressor um indivíduo ou um grupo específico num dado momento ou situação. No caso de um grupo para um indivíduo, um bom exemplo é o bullying. Né? Acontece. Pode ser de um grupo para outro grupo também. Então, são tratamentos desumanos, tais como rejeição, depreciação, indiferença, discriminação, desrespeito,
punições exageradas, que não sejam físicas, podem ser consideradas graves tipos de violência. A violência política geralmente é praticado pelo Estado ou grupos indo de contra, né? Grupos ideológicos indo de contra ao Estado. Então, por isso aí está aí, relacionada no passado a atentados e assassinatos, sendo praticamente exclusiva de escalões próximos aos governos. O terrorismo, que deve ser entendido como violência física e política simultaneamente, contribuiu para democratizar a violência política. Então, da violência política existe também a violência física, né? Dependendo aí. Aquela questão que eu falei no conceito de física, aí se for só físico é instantânea, mas no caso dessa política aí vai ter violência física mais duradoura, durante muito tempo, caso o regime aí está cometendo. A violência cultural constitui na substituição de uma cultura por um conjunto de valores importados e forçados. O exemplo clássico é a europeização dos indígenas americanos, principalmente nas regiões onde instalaram missões católicas, América do Sul, México, aí está nosso Brasil, né? A violência que os indígenas aqui foram obrigados a ir para seguir os padrões da cultura europeia, forçadamente, deixando a sua para trás. Então isso é uma violência cultural. A violência verbal também, não físico, e o que ele vai diferenciar da psicológica? Geralmente é um xingamento, uma depreciação, só que ela não vai ser durante muito tempo. Vamos dizer, cometeu naquela hora ali, aquelas palavras que vai depreciar ou difamar a pessoa, até caluniar, né, no caso de crime, mas vai ser momentâneo, ser instantâneo. E a psicológica vai ser duradoura. Então tem uma diferença aí entre as duas. A violência de gênero, basicamente vai ser a violência contra a mulher e a homofobia, né? E vai englobar várias formas de violência, inclusive a física e a psicológica vai estar aí, quando é cometido contra a mulher. A violência na faixa etária, basicamente está associada à violência infantil contra os idosos. Existe também, se pegarmos a estatística aí, vários homicídios também na adolescência, grupos que estão mais propícios a homicídios, mas basicamente o pessoal enfatiza mais nessas duas faixas de idade. E a violência institucional é cuidadosamente adaptada à situação, é empregada por grupos sociais de maneira sancionada, ou seja, o pessoal está ali legalizado pelo grupo, seja por escrito ou permitido, ou pelo menos verbalmente, ou pelo menos ela é tolerada sem grandes problemas. Então, quer ser tolerado? É aquele grupo, sabe que aquilo acontece, mas não faz nada para acontecer, porque na verdade eles, de acordo com aquele costume, ou não quer ir de encontro ao costume estabelecido por aquele grupo, aquela instituição. Já entrando no campo das explicações, das explicações da violência, do crime, né, e do desvio, nós vemos aí as primeiras explicações que era baseada no indivíduo, que era as explicações biológicas e psicológicas. Então, está bem claro aí, procuram explicações dentro do indivíduo e não na sociedade. Então, das biológicas, eles procuravam distinguir os tipos de criminosos, identificando ele a partir das feições anatômicas, né? Formato de crânios, da testa,
tamanho do maxilar, extensão do braço, ou a pessoa forte, né? Corpulenta. Então, eles distinguia por isso o indivíduo, né? O indivíduo pelas suas feições. Embora aceitasse que a aprendizagem social podia influenciar o desenvolvimento do comportamento criminoso, Lombroso considerava que a maioria dos criminosos eram seres biologicamente degenerados ou patológicos. Já a outra explicação baseada no indivíduo, individualista, eram as explicações psicológicas. Concentram-se em tipos de personalidade. Reisig sugeriu que os estados mentais anormais seriam hereditários e poderiam predispor um indivíduo ao crime ou criar problemas no processo da socialização. Alguns autores sugeriram que uma minoria de pessoas desenvolve uma personalidade amoral ou psicopática. Os psicopatas são introvertidos, personagens sem emoções que agem impulsivamente e raramente têm sentimentos de culpa. Então, é bom aí os serial killers, né? Um bom exemplo, vários filmes sobre isso aí, estaria dentro aí dessa violência psicológica. A partir de agora, começam as teorias sociológicas. Começando pela teoria funcionalista, que vê o crime e o desvio como resultado de tensões estruturais e da ausência de regulação moral no seio da sociedade. As tensões estruturais, basicamente, a desigualdade social e a estrutura das instituições. E a regulação moral no seio da sociedade são as regras, as normas, que é o conceito de anomia, muito importante na teoria funcionalista. As teorias funcionalistas vão ser subdivididas em a teoria da anomia, crime e anomia, que é Durkheim e Merton, com uma pequena diferenciação entre os dois. As explicações subculturais de Cohen e Owen, e elas veem como as causas do crime e do desvio a falta de regulação social, as regras, falta de regras que estão valendo, que é a da anomia, as tensões estruturais, que também vai causar essa falta de regra, aí já puxando para Merton, e o da desigualdade social, que aí já está dentro dos grupos subculturais. Né? Subculturais pega tanto as tensões estruturais como a desigualdade. E a diferença aí entre a de Merton aí, é que entre Durkheim, a visão de Durkheim e de Merton, é que Merton não ficou só com a questão de falta de regras, as regras não estavam se vindo, mas ele colocou sua perspectiva na tensão, aqui o comportamento dos indivíduos é sujeito quando as normas aceitas entram em conflito com a realidade social. A pequena acrescentou essa aí, as normas estão em conflito com a realidade social, ou seja, com as mudanças na sociedade. Então, Durkheim sugeria que nas sociedades modernas as normas e os modelos tradicionais desaparecem sem ser substituídos por outros novos. A anomia dá-se quando não há modelos claros de comportamento a seguir numa determinada área da vida social. Merton modificou o conceito de anomia para se referir à tensão a que o comportamento dos indivíduos é sujeito quando as normas aceitas entram em conflito com a realidade social. Segundo Merton, o desvio é, então, uma consequência das desigualdades econômicas e da ausência de iguais oportunidades. A teoria dos grupos subculturais ou subculturas, ela está dentro da teoria funcionalista. Então, os autores posteriores associaram o desvio a grupos subculturais que adotavam normas que encorajavam ou recompensavam comportamentos delituosos. O que é a subcultura? É uma cultura que vai de encontro à cultura estabelecida pela sociedade total. Outras teorias sociológicas, a teoria interacionistas. Então, sociólogos que estudam o crime e o desvio segundo a tradição interacionista veem o desvio como um fenômeno socialmente construído. Estes autores rejeitam a ideia de que existem tipos de conduta inerentemente desviantes. As teorias interacionistas dividem-se em desvio aprendido e teoria da rotulação.
O desvio aprendido pode ser através da interação com os outros, ou seja, com o meio onde a pessoa vive. Vai aprender aquela cultura que ele está ali. Já da rotulação, interpreta o desvio não como conjunto de características do indivíduo ou grupo, mas como um processo de interação entre aqueles que se desviam e que os não fazem. As pessoas que agem corretamente vão criar os rótulos daqueles que agem de fora do grupo. Rótulo de ladrão, viciado e outros que vão de encontro àquele padrão que a sociedade dominante ou o próprio Estado estabeleceu como certo. Então, criado esses rótulos. As teorias do conflito. Utilizando elementos do pensamento marxista, seus autores defendem a noção de que o comportamento desviante é uma escolha ativa dos indivíduos em resposta às desigualdades do sistema capitalista. As teorias do conflito estão subdivididas em a nova criminologia, que enquadrava a sua análise do crime e do desvio, tendo em conta a estrutura da sociedade e a preservação do poder pela classe dominante, e o realismo da nova esquerda, sublinhando que tinha realmente havido um aumento do número de crimes e que a opinião pública tinha razão em estar preocupada. Os teóricos do realismo da nova esquerda argumentavam que a criminologia precisava comprometer-se mais com assuntos da atualidade, com o controle do crime e a política social. E a última teoria sociológica estudada foi as teorias do controle, que vê que o crime ocorre como resultado do conflito entre os impulsos que conduzem em direção à atividade criminosa e os dispositivos físicos e sociais que a detêm. Essa é mais moderna e é mais utilizada na maior parte dos países e as políticas sociais até bem conhecidas. As teorias do controle têm duas abordagens. Uma que vê que quando os elos que ligam as pessoas à sociedade, como o apego, compromisso, envolvimento e crenças são fracos, o resultado pode ser a delinquência e o desvio. E a outra que vê como o crescimento do crime é um efeito do aumento do número de oportunidades e alvos para o crime na sociedade moderna. As políticas de controle utilizadas é o endurecimento em relação ao alvo e o policiamento de tolerância zero. Bem comentado e conhecido esse nome pela sociedade, apesar de uma visão diferenciada que nós temos no conceito de tolerância zero. As teorias do controle social está ligada à influente abordagem policial conhecida como a teoria das janelas quebradas. Desenvolvida há cerca de 2 décadas, esta teoria defende que existe uma relação direta entre a aparência de desordem e o aparecimento da delinquência. As políticas de tolerância zero centram-se nos pequenos crimes e formas de conduta imprópria, como o vandalismo, a vagabundagem, a pedinche e a embriaguez pública. Acredita-se que as ações policiais relativamente a desvios de pequena monta produzem um efeito positivo na redução de formas mais sérias de crime. Bom, pessoal, nossa revisão termina por aqui. Foi dada aí essa visão de direcionamento para avaliação, que vão fazer uma boa avaliação seguindo esse parâmetro aí. Já tira muitas coisas que para estudar da apostila, mas alguns podem achar meio longo, mas realmente tem que ver isso aí. É isso tudo mesmo, porque tem as opções para ver ali. Então, se você estuda só uma opção, não posso dar a resposta aqui para ninguém. Então, se você escuta só uma opção, você não vai saber o certo. Então, tem obrigatoriamente que ver esses conceitos. Boa sorte para todos, tenho certeza que todos vão sair bem.